Bom dia, boa tarde, boa noite, arquibancada tricolor. Esse é mais um Tricast, o de número 44. Eu vou aqui fazer uma apresentação rápida, porque a gente vai trocar uma ideia sobre o jogo de ontem e falar sobre o jogo seguinte. Eu falo o jogo de ontem porque nós estamos gravando na sexta-feira à noite, esse podcast está saindo no sábado, um dia antes do jogo contra o Guarani. Eu sou a Vanessa Dias, eu tô aqui com o Anderson Dias e com o Igor Martinez, que ambos vão dar suas saudações aí só pra galera se situar. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha aí em todas as redes sociais, ferramentas aí de áudio. Vamos então comentar esse primeiro jogo do São Paulo após a pandemia, que não trouxe bons sinais. E você, Igor, como que você está? Como foi ontem o jogo para você? Você já esperava esse resultado? Olá a todos. Queria mandar um abraço aí pro Anderson, pra Vanessa também, mais uma vez juntos aqui em mais um podcast. Cara, vou ser sincero, a gente primeiro que não sabia como que São Paulo ia se portar depois de tanto tempo parado, né? E segundo, que nós pegamos aí, querendo ou não, o atual líder geral do Campeonato Paulista, e é um time que todo o país está com os olhos virados, né? Porque voltados, aliás, para ele, porque é um time que tem aí um investimento forte. Então o Bragantino o RB Bragantino agora, né? É um time que vai ainda causar muito estrago aí nos atuais times grandes do país. Então, lógico, eu não esperava, né, uma derrota, não queria uma derrota, mas esperava um jogo difícil, e foi um jogo difícil. Acho que ao mesmo tempo que nós tivemos azar em algumas finalizações, eles tiveram até sorte, para falar a verdade. Muito que bem, né? Foi um jogo, assim, diferente dos demais, porque os outros jogos tinham sido assim, bem mais modestos, né? Em relação a gols, em relação aos times, como eu posso dizer, arriscarem mais. E o São Paulo já começou com um gol no início, depois eles já viraram e a gente empatou e fomos pro intervalo com 2-2. E assim, realmente, né, uma derrota, a gente nunca espera isso, principalmente dentro de casa, tomar 3 gols dentro de casa, né? Isso em outra situação ia ser um absurdo, né? Mas enfim, a gente entende, a gente entende a falta de ritmo, vamos dizer assim, que até o próprio Fernando Diniz disse na entrevista após o jogo. O contexto é totalmente atípico. Mas já tem torcedor que já esqueceu tudo. O que o dinizismo, a expectativa desse dinizismo, do Fernando Diniz, do São Paulo que vinha bem, que era favorito a ser campeão, já caiu totalmente por terra. Anderson, você acompanhou isso nas redes sociais? Você viu essa galera aí já desanimando por causa desse primeiro jogo? Acompanhei sim, Vanessa. E isso pra te falar a verdade, conforme o jogo rolava e ficava claro que o São Paulo não conseguiria o resultado, eu já comecei a imaginar isso, porque tem muita coisa envolvida nesse jogo, além do placar e do jogo em si. Primeiro que a gente vinha de um tempo muito longo sem partidas do São Paulo, então as emoções estavam muito à flor da pele, né? Os torcedores com saudade, ao mesmo tempo com uma grande expectativa. A gente falou aqui em Tricast, em Voz da Arquibancada, em outros conteúdos que a gente produz aqui na Arquibancada, que São Paulo pode se considerar favorito, sim, ao Campeonato Paulista, e aí vem o primeiro jogo e já uma derrota, né? Mas ao mesmo tempo que a torcida ficou, realmente, boa parte da torcida ontem ficou nervosa, irritada com a situação, hoje, durante o dia, você já via que os ânimos estavam um pouco mais serenos, digamos assim, né? Como o Igor disse, a gente não jogou contra qualquer time, o Red Bull vem fazendo realmente uma ótima campanha, teve um início ruim, mas depois começou a arrancar no campeonato. No momento tem a melhor campanha e luta aí na última rodada para ter a melhor campanha do campeonato. Nada disso é à toa, e lógico, da parte do São Paulo não dá para esperar um rendimento de 100%, nem da parte física, nem da parte tática, porque é um período de 4 meses parado, né? De qualquer forma, eu não vi nesse jogo do São Paulo, para analisar especificamente, assim, eu não vi o que muitas vezes acontece com o São Paulo do Diniz, né? Em algumas derrotas, inclusive, que é quando o time joga bem, tem bastante volume de jogo, domina o adversário, mas acaba perdendo em uma bola. Acho que nesse jogo o São Paulo não apresentou essa consistência toda, óbvio que é compreensível, mas isso também causou aí um nervosismo, talvez além da conta de parte da torcida do São Paulo no jogo.
Pois é. E a gente pegou, como vocês disseram, né, o RB Bragantino, que é um time montado, muito bem preparado. Começou a treinar um pouquinho antes até do que os demais times. E eles têm bons jogadores, né? Um deles até o Morato, eu gostaria de destacar, que é um ex-São Paulo. E detalhe que ele fez gol no São Paulo no passado, também no Paulista, quando ele tava no Ituano, pelas quartas. Lei do ex entrando em campo. Não, é maravilhoso. É a lei que nunca falha no Brasil, é essa, né? Impressionante. E a gente tinha o Ítalo também, que é um ex nosso, também tá jogando lá. E eu queria destacar o Arthur, que fez um baita de um golaço ontem, que o Palmeiras acabou vendendo ele. E precisando de um jogador nessa posição, e ele tá lá no RB Bragantino, né? E, enfim, o que eu queria perguntar agora pro Igor, a minha pergunta vai ser direcionada a ele nesse momento, é em relação aos jogadores do São Paulo. Como eu disse, os bons jogadores do Bragantino aí, né? Mas do São Paulo, o que você acha, Igor, que foi assim, que destoou da equipe, que foi bem mal, que não, sei lá, que não rolou? O Pablo, vou destacar, né, porque os últimos 4 gols do São Paulo nesse ano foram marcados pelo Pablo. 2 contra o Santos, 2 contra o RB Bragantino, ele fez contra o Água Santa, então ele tem 5 gols ao lado do Daniel Alves, é o artilheiro do São Paulo no ano e é o artilheiro do Paulista, porque todos os gols dele foram no Paulista. Então, merece uma estrelinha aí de destaque positivo, mas agora eu queria que você apontasse o negativo, Igor. Quem que você achou assim que não foi bem zoado mesmo? Eu acho o Vitor Bueno. Eu acho que ele não tô também já querendo aqui que ele saia do time, nada disso. Eu acho que em relação, é que nem você falou, o que destoou, né? Não é o cara que, sabe, não, esse cara não presta, não serve. Não, ontem ele não estava bem, né? Eu até estava assistindo o jogo aqui em casa com meu primo, né? E eu tava falando pra ele, eu falei, cara, o Vitor Bueno tá um sono, cara. Ele não tá conseguindo dominar, ele... Teve um lance que ele, acho que teve uma dividida de um jogador, acho que do Reinaldo ali na lado esquerdo do campo. A bola passou por cima do Vitor Bueno, assim, ele tentou cabecear, mas sem sair do chão. Ele esticou o corpo assim pra cima, ele não pulou, sabe? Achei esquisito aquilo, parecia que ele tava com preguiça. Sabe? É muito estranho. E olha que o Vitor Bueno é o melhor jogador sob o comando do Fernando Diniz, no geral, né? Pois é. Foi o jogador que mais teve uma ascensão, assim, desde que o Fernando Diniz chegou no São Paulo. Mas eu acho que ele realmente foi muito mal. Eu acho que só, assim, realmente, o resto do time, na minha opinião, foi muito bem. Um outro jogador que eu queria dar aqui uma notinha meio baixa, digamos assim, é o Igor Gomes. Eu acho que ele também errou muito. E o Reinaldo, eu queria dar uma chamada nele aqui. Eu sei que ele dificilmente vai ouvir isso aqui, mas se quem sabe um dia chegar e falar, ô Reinaldo, você precisa de um psicólogo, cara. Porque é impressionante o que esse Reinaldo faz, assim, o quanto ele é encrenqueiro. Aquele lance que ele tomou o cartão amarelo, acho que com o Arthur, inclusive, né? O Arthur deitou nele, né? Ele pegou, o lance já tinha ido embora, ele pegou e jogou assim em cima do Arthur, sabe? Pra não deixar o cara passar. Os dois caindo, ele pegou e se jogou. Tanto que ele nem reclamou do cartão, né? Então, quer dizer, que tipo de coletivo que o cara tá, assim, sabe? De coletividade que o cara tá exercendo? Nenhuma, ele tá pensando assim, não tá nem aí. Esse tipo de cartão compromete amarelo, o time, né, cara? Exato, e se ele fosse expulso um pouco depois? Pois é. E se fosse um jogo, lógico, talvez ali não faria isso, mas isso é um jogo importante pro São Paulo no campeonato. Então, tem que começar a pensar direito nisso daí, né? E um outro, eu acho que um lance negativo, eu acho, foi o drible que o Arboleda levou do Morato, né? No gol dele lá. Nossa. Mas assim, galera, eu acho que o Morato, pra mim, não por causa desse jogo aí, tá? Mas eu acho que o Morato era um jogador que não tinha que ter sido dispensado do São Paulo sem ter tido chances de mostrar que veio. Eu acho que ele foi um pouco injustiçado ali. Eu acho que seria uma boa opção, não a solução, mas uma opção pro lugar do Antony, porque era ali que ele jogava quando ele estava aqui. E antes dele se lesionar gravemente no São Paulo, ele estava se destacando quando jogou contra o Cruzeiro naquela Copa do Brasil, que nós fomos eliminados pelo Cruzeiro, mas naquele jogo ele foi um grande destaque. Então acho que aí já é o ponto negativo para a diretoria. Vai, pronto. Eu concordo, porque ele machucou muito rápido, né, o Morato, e ele fez dois bons jogos, bem assim, com o São Paulo, machucou, daí ficou um tempão parado e depois logo foi dispensado, né?
é realmente um bom jogador. E do Reinaldo eu queria destacar também, porque ele tá pendurado, né? Provavelmente eu acredito que o Fernando Diniz não colocará ele pra jogar no domingo, porque não faz sentido correr o risco de perder ele pras quartas. E lembrando que os cartões são zerados, mas quem tomar o terceiro fica fora das quartas sim. Então seria muito bom preservar o Reinaldo. E porque já tá sem Dani Alves e Tietê, né? Então, enfim. Mas eu também achei o primeiro gol, achei que ele dormiu. Pode colocar um pouquinho na conta dele aí. 80%, viu, Vanessa? Do primeiro gol, do gol do empate, é culpa dele. Ele tá com a bola dominada, e aí, tipo, cochila, perde a bola, e aí é lógico, a defesa toda desarrumada, os caras vêm pra cima, não teve jeito. Tanto que acho que não sei se foi o Losetti ou se foi o Odinei Ribeiro lá, o narrador, que falou, né, que acho que foi o Losetti que falou que hoje no futebol moderno, a melhor oportunidade de você fazer um gol é você roubar a bola na defesa do adversário, você no seu ataque ir lá e roubar a bola. Exato. Não, é complicado, né, cara? E tipo, sei lá, é meio frustrante, né? Apesar que, eu vou falar pra vocês, eu tava com tanta expectativa de ver o São Paulo de novo em campo que eu nem liguei se perdeu pra falar a mais rica das verdades, porque eu tava querendo muito que voltasse. A gente sabe todo esse lance que não é o momento ainda, é bem difícil, sabe? É uma situação muito complicada, mas que tava fazendo uma falta enorme, tava, viu? E foi bem diferente assistir o jogo ontem. Não, e assim, a galera que perde a cabeça aí com a derrota e tal, né? Cara, tudo bem, tem gente que atribui a derrota e fala, mas poxa, 4 meses parado, né, é complicado, mas peraí, o Bragantino também ficou 4 meses. É a mesma coisa aquele time que reclama do estado do gramado. O gramado é igual pros dois, os dois jogam no mesmo gramado. Então assim, eu acho que a derrota aconteceu porque perdeu um pouquinho de gol ali também, os caras também têm os méritos, igual aquele lance do Pato que ele dribla todo mundo, toca por cima do goleiro, o Liger chega lá chutando pra longe, quase em cima da linha ali. Então também tem mérito dos caras, poxa, todos os gols deles foram bem trabalhados as jogadas, né? O gol do Matheus Jesus, ele acertou um bom chute de longe, o Morato fez uma boa jogada individual, o Arthur, pode se falar da sorte? Pode, mas ele também teve o mérito dele, talvez ele chutou intencionalmente no ângulo. Daqui acertar é outra conversa, né? Acho que o último gol assim que nós fizemos foi o do Nenê contra o Vitória no retrasado, né? No Morumbi. E essa acho que não teve mais assim, não. Ou teve o do Toró ano passado também, né? Ou foi esse ano contra o Guarani, não lembro. Foi contra o Guarani, foi né? Ano passado. Então assim, teve dose de sorte dos caras? Teve, mas também, poxa, acontece, é uma derrota, acontece contra um time que tá bem, um time que tá em boa fase, que nem o Anderson falou, começou mal porque tinha vindo de uma troca de técnico. O Antônio Carlos Zago foi pro Japão, chegou esse Felipe Conceição agora, que é um bom treinador, mais um bom treinador dessa nova geração que está pintando aí. E conforme o tempo foi passando, o Red Bull foi melhorando. E hoje é o principal time, é o melhor time da primeira fase, é o líder. Então acho que a galera tem que parar de falar, vai perder em casa e não sei o quê. Convenhamos, pessoal, com essa volta do Covid aí, com o futebol que está sendo jogado hoje, do jeito que está sendo jogado hoje, não tem em casa e fora de casa. Nós vamos jogar contra o Guarani fora de casa, mas vai ser na Vila Belmiro. Então, quer dizer, os dois vão ser fora de casa. E outra, nós vamos jogar no Morumbi sem torcida. Então, para mim, sinceramente, é jogo neutro. Qualquer jogo, até ter torcida, é neutro. Não adianta. Não tem essa de gramado, porque hoje todos os gramados têm medida oficial da FIFA. Então, não sei, para mim, mesmo se o São Paulo terminasse em segundo no grupo e for jogar com o Mirassol fora de casa, vai ser aonde? Vai ser aqui vai ser em São Bernardo, São Caetano? Então, pra mim, esse negócio de em casa e fora de casa hoje não tem mais. É até uma coisa que o próprio Júlio César falou, o goleiro, né? O goleiro do 100º do Rogério, vamos chamá-lo assim. É sempre bom lembrar isso aí, inclusive, né? Toda vez que a gente vê o jogo. É lembrar que ele tomou o 100º gol do Rogério. Parabéns, Júlio César. O nosso querido Horácio. Você está marcado aí na nossa história. E eu tava torcendo tanto pra ser um gol de falta pra poder tirar essa zoeira, mas o São Paulo não tem essa competência, né? Daí ele falou que beneficia até os times, não vou dizer pequenos, os times que não são os principais, vamos dizer assim, de São Paulo. O lance de não ter torcida, né? E se for olhar por esse lado, ele fala que é porque, por exemplo, imagina o Morumbi lotado, né, com a torcida e tal, se for que pra eles é até benéfico.
Então, enfim, né? Isso ele disse pra próxima fase até, né? Então, eu acho que é um contexto totalmente diferente, né, cara? É algo totalmente novo. Eu realmente, lógico, eu queria que o São Paulo ganhasse. Eu vi muitos pontos negativos ontem que me deixam levemente preocupada. Mas eu acho que, assim, realmente eu acho que não dá pra tirar muito parâmetro. Eu fico vendo a galera querendo tirar grandes conclusões desses primeiros jogos. Não dá, cara. Eu acho que é muito complicado. Porque a gente aqui trocando ideia, não se o São Paulo, se isso define o que o São Paulo foi. Não, a gente tá trocando ideia que a gente acha que aconteceu, como que foi, o que a gente espera pro futuro que seja. Mas não uma análise, porque, meu, é um contexto totalmente atípico, né? Da mesma forma que se tivesse vencido também, não quer dizer que o São Paulo se tivesse perfeito, maravilhoso e seria campeão com certeza. Eu acho que é preciso, é lógico que no momento desse, como eu disse, com os nervos à flor da pele, todo mundo com saudade e com altas expectativas, você perde um jogo, claro que isso causa uma frustração e na hora todo mundo fica puto, a gente também fica. A gente é torcedor como todo mundo. Mas é sempre preciso ponderar o que significa cada resultado, o que tem atrás do resultado, né? E o que tem, o que vem por aí, né? Então a gente tem um jogo domingo que fecha a primeira fase e quarta-feira a gente tem um jogo mata-mata. Esse sim, o jogo de quarta-feira, se a gente perder, esse sim é um jogo para ficar puto, para enfim, para se revoltar, porque a gente não pode ser eliminado. Logo nas quartas de final, a gente tem que realmente levar esse Paulista muito a sério. Porém, ontem tinha toda essa circunstância que a gente está falando, além de um adversário muito bem qualificado, como o Igor disse aí. E o Paulistinha, agora como a gente disse no nosso programa do Voz da Arquibancada de segunda-feira, virou Paulistão, né? Porque é o único título que pode ser comemorado no ano, então virou grande, né? E agora a gente praticamente ressuscitaram alguém que estava quase morto, né? Que foi o Corinthians, e que outra coisa também aqui, não querendo falar de rival aqui, né? Não querendo evidenciar, mas nessa edição a gente vai ter que falar, né? Pelas circunstâncias do momento. Mas ressuscitaram o Corinthians de uma forma que parece que virou o Barcelona de um dia pro outro, cara. Porque, tipo assim, não é possível. Os caras têm, acho que foi a segunda, terceira vitória. Os caras têm poucas vitórias no ano. Os caras foram eliminados na pré-Libertadores por um Guarani, que é horrível. E agora eles ganharam do Palmeiras numa circunstância que, na boa, eles fizeram um gol e se fecharam, que é o estilo deles de jogar já há um bom tempo. E o Palmeiras também não fez um grande jogo. Mas, de repente, os caras viraram o candidato do Paulista, pra ser o campeão paulista. E não é assim, cara. Eu acho que as coisas... A galera tá tirando muitas, como posso dizer... conclusões baseado num jogo que não é jogo, gente. Olha o tanto de tempo que ficou longe, sabe? Não teve nem aqueles tradicionais jogos treinos, né? Antes de voltar a temporada. Enfim, eu acho que... muitas coisas precisam ser consideradas, e como o Anderson disse, quarta-feira é decisão. Quarta-feira não importa o que tá acontecendo, não importa o contexto, tem que ir lá e ganhar, nem que seja na raça mesmo, e tem que fazer acontecer, porque esse Campeonato Paulista é um dos mais importantes pro São Paulo dos últimos anos. Então, eu acho que realmente é isso. Bom, mas agora a gente vou entrar no questão com vocês do jogo de domingo, então, que é contra o Guarani, na Vila Belmiro. São Paulo já classificado, São Paulo briga pela primeira posição do grupo e briga, caso aconteça uma combinação de resultados, talvez seja o líder, né? Depende do Bragantino, depende do resultado do Palmeiras, mas pode acontecer, não é impossível. Se ganhar e ambos perderem ou empatar, enfim, conforme for uma combinação de resultados, o São Paulo pode até ser líder da classificação geral. Enfim, vamos falar de domingo, porque é o seguinte, o jogo se tornou mais importante devido às partidas de ontem, porque o Corinthians, e de quarta, né, o Corinthians venceu, então o Corinthians agora pode se classificar, porque o Guarani também fez o serviço de perder pro Botafogo, que era o último colocado, e todo mundo tá falando, São Paulo, vai entregar o jogo ou não pra não classificar o Corinthians? O que vocês pensam em relação a isso? Eu queria que vocês dessem a opinião de vocês. Se o São Paulo tem que entregar, se tem que entrar com o time misto, em que circunstância que isso deve acontecer. Anderson, queria começar com você. O que você acha dessa situação? Tá. Eu quero até falar um pouquinho sobre aquilo que você comentou a respeito de uma possível classificação do Corinthians, né? E eu acho que muitos torcedores do São Paulo precisam fazer um tipo de autoanálise, porque é o seguinte, o Corinthians ele ganha o jogo contra o Palmeiras da forma que a gente viu como aconteceu, né? Quem viu o jogo sabe disso. O Palmeiras, eu digo, foi superior até na partida, jogou melhor e teve mais chances claras de gol, tanto que o Cássio foi o melhor jogador da partida, mas o Corinthians ganhou e chega à última rodada com chance de classificação.
quando isso acontece, já tem uma parte da torcida do São Paulo que meio que parece que tem parafuso, tem pânico. Se borra de medo, essa é a frase. Exato, parece que o Corinthians, se passar, que a gente pode lá na frente, numa semifinal, até numa final, pegar o Corinthians, que é como se fosse o Real Madrid, o Barcelona, o Bayern de Munique, o Liverpool. Então, gente, o Corinthians passar da primeira fase do Campeonato Paulista, nada mais normal que isso, né? Aliás, é uma vergonha absurda você chegar à última rodada do Campeonato Paulista com chances claras de não se classificar. E se o Corinthians se classificar e o São Paulo quiser ser campeão, o São Paulo provavelmente vai ter que ganhar do Corinthians. E eu não entendo por que esse pânico todo do Corinthians passar para a segunda fase. Quem vê o Corinthians jogar sabe que não tem nada demais. Esse time desse ano do Corinthians especificamente é de comum para baixo. Então, se o São Paulo jogar tudo o que pode contra o Corinthians, o São Paulo é favorito também contra o Corinthians. Não entendo por que esse medo. Eu sei que o histórico recente não é bom em mata-mata, que o time dos caras realmente tem alguma tradição no que se refere a clássico, né? Tanto que depois desse jogo contra o Palmeiras, eles têm uma vantagem geral no retrospecto contra todos os clubes. Mas isso não pode resultar, como o Igor disse, no medo. Parece que tá todo mundo se borrando porque vai ter que pegar o Corinthians. E não funciona assim. Cada jogo tem sua história. E eu não preciso nem dizer da grandeza do São Paulo para ganhar do Corinthians no Morumbi, com torcida, na Arena com torcida, sem torcida, na China, onde for. A gente tem que, uma parte da torcida do São Paulo, ter em mente a grandeza do clube que torce. É chover no molhado, né, Anderson? Porque que nem até eu fiz uma coluna hoje falando sobre isso, e eu falei, tipo assim, que seja de inspiração, né, o ano de 98 pra gente, né? Que o São Paulo foi lá, perdeu de 1-0 na final do Paulista, daí veio pra jogar com o Morumbi lotado, torcida a favor, 3-1, um jogo foda, sabe? Que o Raí chegou naquela semana e deu o título pra gente, e cara, era um bom time do Corinthians naquela época. Porque o time de hoje, que nem a gente viu o Corinthians em 2017, campeão brasileiro, veio ser 3 vezes consecutivas campeão paulista. Quando tinha o Carille como técnico, por mais que era um time defensivo, ele era organizado. Só que agora a gente vê um time meio bagunçado, um time que tá com graves problemas financeiros, graves problemas extracampo que atravessa aí, que teve diversos salários atrasados, enfim. Cara, e realmente, acho que dentro de campo, o São Paulo não pode ter medo de ninguém. Eu acho que o São Paulo, isso é terrível, pra mim é bem frustrante ver que a gente tem que escolher rival, tem que escolher com quem vai jogar. Poxa, não era pra ser assim, mano, não era pra ser assim. Pô, a gente foi nos mundiais e venceu Milan, Barcelona, Liverpool, e agora a gente vai escolher se a gente vai pegar Palmeiras ou Corinthians porque a gente tem medo. Eu acho que não dá, entendeu? A gente ganhou do Corinthians em 2018, foi aquele 3-1 que foi uma destruição. E ano passado a gente ganhou deles de novo, esse ano a gente empatou em casa e foi roubado ainda, né, pra variar um pouco. Então, eu acho que realmente não dá pra ficar tendo medo de quem vai vir pela frente. Porque às vezes daí vai lá o São Paulo, beleza, pega o Mirassol e já era. Então, é meio frustrante isso. E, Igor, eu queria que você também desse sua opinião em relação a esse sentido, desse lance de entregar ou não entregar. Tem toda a história do grafite aí, né, que ficou marcado na história do São Paulo. E tem gente que fala isso até hoje. Esses dias, não sei se foi esse ano ou se foi no ano passado que a gente publicou a foto do grafite no aniversário dele. A galera vem comentar sobre isso, sabe? Enfim, eu queria que você falasse também um pouco sobre esse lance do Guarani, envolvendo o Corinthians, envolvendo o São Paulo, se o São Paulo tem que entregar. E se você acha que o Fernando Diniz vai entrar com um time alternativo pra realmente poupar jogador. Porque a gente sabe que ele não vai entregar, é quase que impossível. Isso não acredito que o Fernando Diniz faria isso. Mas se ele vai usar um time misto realmente pra poupar jogador ou pra testar outras opções, queria que você falasse também um pouquinho sobre isso. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, eu acho que o São Paulo não tem que entregar. Acho que isso daí é coisa de time pequeno, né? Ah, mas o Corinthians entregou naquele contra o Flamengo, naquele brasileiro de 2009, acho que foi, né? Naquele pênalti que o Felipe não foi. Tá bom, eles foram errados? Então deixa só eles serem errados. Não vamos ser errado também. Cada um oferece o que tem, né, Igor? Cada um comete, assim, cada um tem a sua consciência. Então, assim, eu acho que nem na prerrogativa de se vingar, eu acho que tem que se entregar um jogo. Primeiro que também vai contra tudo o que significa a palavra profissionalismo, que é o que o jogador de futebol é, profissional. Uhum. E agora sim, eu acho que o São Paulo tem que ir com um time misto.
talvez com o time reserva, eu não vejo por que não ir com o time reserva, porque eu acho que mais do que nunca é uma chance para o Diniz dar rodagem para jogadores jovens que vão ter que ser usados ao longo deste ano por conta da massiva sequência de jogos. Eu achei legal, por exemplo, ontem, que ele colocou Elinho, colocou Paulo Boia, ele deu assim algumas oportunidades, aproveitando que o futebol agora está permitindo 5 alterações em 3 paradas, né? E eu acho que por esta razão, eu acho que o São Paulo pode ir sim com um time reserva. Eu acho que só o goleiro, eu acho que não, porque o goleiro tem que ter sequência para poder estar sempre com o tempo de bola em dia, tudo certinho. Mas eu arriscava, por exemplo, um Diego Costa na zaga, sabe, o Anderson Martins mesmo, apesar que o Anderson Martins está nessa conversa de sair, né, então talvez ele eu até deixava de fora. Mas colocar ali Paulinho Boia, colocar o Lisieiro, tem que colocar também, apesar de ter entrado meio mal ontem, mas o Lisieiro, coitado, ele não consegue nunca ter ritmo porque ele vive se machucando. Então acho que nunca é demais você dar mais uma chance para ele ter uma sequência. Então eu acho que tem que vir sim com o time reserva, é uma chance até do Trellis ganhar uma moral, quem sabe, o Everton que entrou ontem, o Hernanes também. Então eu acho que eu só manteria, por exemplo, o Vitor Bueno para ver se ele recupera um pouco a moral, eu faria isso, já que ele foi mal no jogo contra o Bragantino. Então vai contra o Guarani para ver se você melhora, para você chegar com a cabeça boa contra o Mirassol. Aliás, talvez o Mirassol, né? Porque também a Inter de Limeira vai dar o sangue agora na última rodada, né? Tem muita coisa indefinida ainda, né? Mas assim, é o que eu faria. Agora, esse lance de entregar, gente, me desculpa, eu sou totalmente contra. Na brincadeira a gente até fala, mas eu sou totalmente contra. Não tem que entregar. Eu sou desse pensamento também, que assim, é normal brincar nas redes sociais, lógico que a gente vai zoar, entendeu? E não tem como. Só que na hora da gente trazer pra realidade, não tem como, né? Porque torcedor foi feito pra brincar mesmo, porque isso é feito no futebol. Mas os jogadores se levam... Eu não acredito que o elenco do São Paulo atual faria uma coisa dessa. Não, e uma outra coisa rapidinho, desculpa, Vanessa. Uma outra coisa rapidinho. Cara, vamos supor... Quando a gente foi campeão da Libertadores em 2005, a galera não vinha falar assim, pô, mas vocês ganharam contra o Atlético Paranaense, né? Desmereceu o título por conta de quem foi. Que graça tem você ser campeão paulista sem ganhar clássicos? Pois é, é a grande graça, né? Aliás, a classificação já nos mostra que vai ser impossível isso aí. Então, vai ter que ganhar clássico se quiser ser vai ter que ganhar clássico. E tinha uma outra coisa que eu queria falar agora que me fugiu. Outra coisa. Se a gente entrega, mancha esse tipo de coisas. E vamos supor que a gente entregue o jogo e vá lá e seja campeão. Vai contar essa manchinha da entregada do jogo, com certeza. E para finalizar, eu acho assim, a gente pode ganhar do Guarani sossegado, que o Corinthians ainda pode até perder pro Oeste se bobear. O Oeste é outro que tá brigando pra, além de não cair, ele tá naquela situação lá no grupo A, que ele tá na zona de rebaixamento, o Oeste agora, porque a Ponte Preta e o Botafogo de Ribeirão venceram, então agora tá o... Vou até puxar aqui agora, tá o Oeste e mais um lá do grupo do Santos também. São 2 times do mesmo grupo. O Oeste e Ponte Preta, a Ponte não saiu não. Tá os dois com 10, porém, se qualquer um dos dois vencerem e o Água Santa não ganhar, os dois se classificam. Então eles vão da zona de rebaixamento para classificação. Então o Oeste vai dar vida contra o Corinthians. Então assim, a gente pode também ter que fazer o nosso trabalho aqui e o Corinthians não consegue fazer lição de casa. O Corinthians tem que Exatamente. o Corinthians acho que tem que vencer, né? Com 2 gols de diferença, se o Guarani empatar. Então. Daí, se o Guarani vencer, já era. E é exatamente isso. Parece que a galera fala, tipo assim, o São Paulo tem que entregar, como se o Corinthians não dependesse dele e como se o Guarani não fosse nada. Poxa, não é assim, mano. Tem um time do outro lado, sabe? Como se o São Paulo fosse imbatível. O São Paulo, nossa, tá voando, vai precisar entregar alguma coisa. Mano, é muito fácil o São Paulo chegar lá e perder por livre e espontânea vontade, assim, normal, e jogando muito bem. Pode acontecer o quê? Tá lá contra o Guarani, aquele 0x0 massacrante e tal, bola na trave, aquele dia que a bola não entra, sabe? Aí o Guarani tem um pênalti aos 44. Então, assim, a galera vai falar, mas o pênalti foi de propósito. Então, tem essa também. Se o São Paulo não ganhar do Guarani, de repente, se perder, aliás, pro Guarani,
mesmo não tendo a intenção de entregar, muita gente vai ficar batendo nessa tecla do São Paulo ter entregue a partida. Podem ver, se nós perdermos pro Guarani, mesmo não entregando, de repente com o Diniz usando o time titular, eu quero ver os programas esportivos na segunda-feira. E é ruim de todo jeito, né? Porque se o São Paulo ganha também, aquele jogador que fizer o gol, ele pode ficar marcado como ficou o Grafite naquele ano. E aí, assim, a gente tá falando que o São Paulo com certeza vai entrar com um time diferente. Não vai ser esse time que jogou contra o Red Bull, por conta, além da questão física, né? Tem os cartões também. Aqueles jogadores que estão pendurados, eles, pelo amor de Deus, com certeza o Diniz não vai escalar. Porque a partir desse momento os cartões vão ser zerados. Então, assim, os caras que entrarem, então, sei lá, joga o Paulinho Boia, joga o Trellis, joga quem for, esses caras vão querer aparecer. É a oportunidade deles de fazer gol, de dar assistência, de jogar bem. Então, pô, se o cara fizer a obrigação dele, fizer o gol, e de repente o Corinthians se classificar, aí o cara vai ficar marcado por conta disso, entendeu? Então, acho que, assim, é lutar contra algo, lutar contra o profissionalismo dos caras, contra o trabalho deles. Eles estão lá para isso, vão tentar ganhar o jogo, pode ganhar, pode perder. Mas se o São Paulo ganhar, eu de minha parte vou comemorar. Tá difícil, eu nem consigo. Mas a gente fala, não, vou torcer, eu não consigo torcer contra. Chega na hora, aquele negócio surge da gente, é impressionante, não dá pra torcer contra, é muito difícil. Então, é complicado, cara. E agora, bom, a gente vai ver qual é que vai ser aí, né, e logo, bom, a gente já tá classificado, a gente já tá, vamos dizer assim, já estamos de boa. E vamos esperar, porque quarta-feira é decisão, então a gente mal voltou e quarta-feira já, ansiedade à flor da pele, que o São Paulo tem que entrar pra fazer o resultado. É um jogo só. Depois na outra semana, outro final de semana, já é a semifinal. E, cara, já pode vir, como a gente disse, um clássico aí pela frente, dependendo do que acontecer, né, nessa última rodada. Então, cara, todo mundo vai entrar mordendo. Todo mundo vai entrar querendo muito esse título. O Santos, que não tá tão bem, enfim, quem for passar, o Palmeiras precisa provar pra torcida agora que tá na briga, porque perdeu esse clássico contra o Corinthians. Então, se o Corinthians passar também, eles vão dar a vida, porque praticamente é o título que todo mundo vai conseguir, né, no momento. E agora eu queria falar pra vocês das quartas, né, vamos pensar já nas quartas, porque a gente já tá lá, né, a gente só tá cumprindo tabela aí, porque estamos classificados desde antes desse retorno. A gente e o próprio Bragantino também, né? Isso. Nas quartas, então, o que vocês acham, cara? Vocês esperam que provavelmente vai ser, como a gente disse, né, o Mirassol, o Inter de Limeira. Vocês acham que tem, lógico, né, dentro de campo são os 90 minutos, qualquer coisa pode acontecer. Mas acho que o São Paulo passa, né? Daí vai na semi que vai ser mais difícil. Vocês acreditam assim? Eu acho que sim, acho que nessa partida da quarta-feira, que é decisiva pra gente, o São Paulo entra, claro, como favorito, tem toda essa questão física, né, da parada, isso equilibra um pouco as coisas, mas de qualquer maneira, o São Paulo tecnicamente é melhor, e até pelo orçamento, pelo tamanho, enfim, tem que passar dessa quarta de final, ainda que com alguma dificuldade, né, e aí realmente na semifinal a coisa tende a ficar mais complicada, mais difícil, mas é o que a gente estava falando, né? Quem quer ser campeão não pode escolher adversário, não pode escolher jogo e inclusive, nessa hora o time tem que crescer. Então, para mim, se assim, ter perdido pro Red Bull, se servir de alerta e o time crescer de produção, ficar mais atento, porque a gente teve também lances de pura desatenção nesse jogo contra o Red Bull, claro, também pela parada, enfim, mas assim, se serviu de alerta, ótimo. Uhum. E, Igor, você imagina quem que a gente... Você acha que a gente pega, não sei, porque, olha, tem parada dura aí pela frente nas quartas já. Que nem a gente pode ver, por exemplo, o Red Bull, que pode pegar o Corinthians se passar, ou pega o Guarani. Depois a gente tem também o Santos. Quem que tá no grupo do Santos? Tá o Água Santa. Porque o Palmeiras... Tá o Água Santa, Oeste e Ponte Preta. Nossa, esse é o grupo mais fraco, né? Daí tem também o grupo do Palmeiras, que é Palmeiras e... Santo André. Olha, o Palmeiras e Santo André vai dar um jogo bem, assim, é lógico que o Palmeiras é melhor, teoricamente, mas vai dar um páreo duro aí pro Palmeiras também. Então tá tudo muito, muito indefinido, muito complicado. Então provavelmente a gente pega, sei lá, um Palmeiras numa semi aí já. E, enfim, muitas surpresas podem acontecer, né? Cara, eu tô bem ansiosa pra ver o que vai rolar, porque não parece que vai ser uma decisão logo assim de cara, sabe?
e é muito importante pra gente. Eu também acho que no jogo de amanhã, de domingo, perdão, eu acho que o Diniz vai vir com um time, assim, alternativo, claro, né? E vai ser realmente muito bom pro São Paulo isso, pra testar as opções. E a gente viu o Paulinho Boia aí entrando, a gente viu o Everton entrando. Não deu pra analisar muito, né, esses jogadores que entraram. 5 substituições com 3 paradas que podem ser feitas, né? Eu vi que o Everton entrou com muita vontade, mas não conseguiu fazer muita coisa. Ele também é bem briguentinho, né? Gosta de dar fazer umas briguinhas ali. Mas o Fernando Diniz mexeu bem no time, né? Tipo, ele tirou a Arboleda e fez umas mudanças ali, colocou o próprio Lisieiro. Lisieiro, que até tava relembrando hoje, ele fez o gol nas quartas do ano passado. O primeiro jogo foi 2-1 pro São Paulo contra o Ituano, que foi 2 gols do Igor Gomes. E depois foi 1-0 gol do Lisieiro. Totalmente made in Cotia, né? Esses gols aí. E novamente a gente tem alguns meninos aí no nosso time, né? O Igor, o Lisieiro também, que vem aí. O Paulinho Boia, que tá chegando e todo mundo tá colocando uma certa expectativa nele. Então, bom, eu acho que é isso, gente. A gente tem algumas expectativas aí pros próximos capítulos do São Paulo, do que está por vir. A torcida tá um pouco eufórica com tudo isso que tá acontecendo. Muita gente já querendo que o Diniz saia, porque a culpa é do Diniz, que ele não soube mexer, que ele tá fora de controle e tudo mais. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que agora a gente é colocar realmente, como o Anderson falou, ver o que aconteceu de errado pra tentar arrumar. E acho que é isso. Vocês veem, tipo, a parte defensiva do São Paulo com muitos problemas. Assim, foram 3 gols que a gente tomou. E vocês acham que tem alguma coisa ali pra ser consertada? Vocês acham que foi falha do Volpe? Alguma coisa parecida? O que eu percebi nesses primeiros jogos também, eu assisti, na verdade, o jogo do São Paulo, eu assisti o do Palmeiras e um pouco do Santos. Eu percebi que os goleiros teve muitas falhas de goleiro, assim. Eu vi que os 2 gols, o segundo e o terceiro do Red Bull, não acredito que seja culpa do Volpe, mas o primeiro talvez ele poderia ter pegado mais, assim, que foi rasteiro. O Everton do Palmeiras falhou no jogo também. E eu queria que vocês falassem um pouco, o que vocês acham? Se realmente a parte defensiva do São Paulo é uma preocupação ou não? Foi só um caso mesmo? Foi nesse jogo aí que teve realmente muito volume de jogo? O que vocês acham? Eu acho que assim, o primeiro gol do Bragantino é igual ao segundo do São Paulo. 2 chutes de fora da área rasteiros. Eu acho que o Júlio César falhou mais do que o Volpe, por quê? No gol do Bragantino, a bola foi no cantinho. Eu não tinha, e o Volpe, você vê que ele pulou ali realmente atrás. No gol do São Paulo, a bola foi no fundo da rede do gol. Ou seja, ela não chegou a bater na lateral do gol. Então, quer dizer, era alcançável aquela bola, e sem contar que foi de mais longe do que o gol do Matheus Jesus, né? Uhum. No segundo gol do Bragantino, sim, aí eu já acho que o Volpe, assim, perdeu um pouquinho do tempo da bola, apesar de ter sido um chute forte, cruzado, a bola passou por onde as mãos do Volpe chegaram depois, se é que vocês me entendem. Então acho que ali, e no terceiro, desculpem, não tem goleiro que salve ali, nem se colocar 2 Didas um em cima do outro alcançaria aquilo ali. Eu não acho que foi falha, assim, foi falta de ritmo, talvez, do segundo gol. Não é um gol que o Volpe tomaria em boa fase. É isso que eu falo. Então, acho que a galera também tem que começar a ser um pouco menos chata, tá? Ser um pouco mais complacente com as coisas, porque não é bem por aí. O São Paulo está sofrendo o que todo time está sofrendo. Só que é aquele negócio, a gente não está jogando contra ninguém. Tem um outro time do outro lado que também quer ganhar e acabou saindo melhor. E rapidinho sobre o Mirassol, por exemplo, né, Vanessa, que a gente estava falando, eu fiquei, enquanto você estava comentando aí, eu fiz uma busca rápida aqui das partidas, tá? Eu acredito que vai ser o Mirassol, tá? Eu não acho que a Inter de Limeira consiga passar, vai enfrentar a Ferroviária, vai ser no Morumbi o jogo, por sinal, tá? No domingo, mesmo horário, aliás, todos os jogos do domingo vão ser juntos. O Mirassol, ele perdeu de todos os grandes, exceto o Corinthians, que foi 1-1. O resto ele perdeu todos. Perdeu pro Palmeiras, perdeu pro Santos. O único jogo, tá, ele só teve 2 jogos aí, que ele fez mais, que ele ganhou por mais de 1 gol de diferença. Ele fez um sonoro 6-0 no Botafogo de Ribeirão Preto, em Ribeirão Preto, lá na 4ª rodada. Na rodada seguinte, ganhou do Bragantino, né, do Red Bull Bragantino, de 2-0 em Mirassol. Todos os outros jogos
foi de 1-0 ou 2-1, alguma coisa assim nesse sentido, tá? Então não é um time que imprime um ataque. Aliás, ó, só 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. Ganhou de 2-0 do Red Bull Bragantino na quarta rodada, 6-0 contra o Botafogo e acabou. Não fez mais nada, tá? Então, assim, não acho que é um time que vai impor grande risco para nós, tá? A grande estrela do Santo André é o Camilo, camisa 10 do time, né? Que já passou por Inter, passou por Chapecoense, enfim. E a Inter de Limeira, acho que o grande destaque da Inter de Limeira é o técnico, que é o Elano. De resto, também não impacta em grande coisa, não. É isso. Então, realmente, acho que vai ser tranquilo, assim, né, que a gente imagina, a gente tem expectativa, não desmerecer, né, claro, o Mirassol, porque a gente sabe que tudo pode acontecer, dentro de campo são 11 contra 11, 90 minutos, e é isso aí. Mas a gente espera passar e a gente espera ser campeão, né? A gente tá, há algum tempo, a gente tá falando que o São Paulo é um dos favoritos, agora por causa de um jogo a gente vai falar que não é assim que a coisa funciona. Então, realmente, eu acredito ainda que o São Paulo é um dos favoritos, sim, a levar esse título. Eu acredito que o São Paulo e o Palmeiras aí estão nessa... Os dois que perderam, né? Que engraçado. Os dois são os favoritos ao título, sim, pela qualidade do elenco, pela qualidade do time, por tudo que vinha acontecendo, pelo momento também. Você também considera assim, Anderson, que esses são os dois times que vão brigar, talvez, mais arduamente, aí tem mais chances de título? Eu acredito que sim, e colocaria quase que no mesmo patamar o Red Bull. E aí não só pelo jogo de ontem, é claro que o jogo demonstra também a qualidade que o time tem, mas até pela constância, né? O Red Bull, como disse o Igor, nas 2 primeiras rodadas ele teve dificuldades, estava ali numa troca de treinador, mas depois o time engrenou e a gente viu que esses resultados não são por acaso. É um time muito bem treinado, muito bem montado, com jogadores interessantes. O Morato, por exemplo, que a gente conhece bem, outros jogadores, o goleiro que é experiente, né? Também não acho ele muito bom goleiro, mas ele é um cara experiente. Então é um time que mescla bem essa experiência de alguns jogadores, numa certa rodagem, um time que não tem pressão, porque eles praticamente não têm torcida. Então acho que é isso, São Paulo, Palmeiras e Red Bull, acredito que sejam os principais favoritos ao título. E só um detalhe interessante sobre o Red Bull ontem, a dupla de zaga, por exemplo, era a reserva, tá? O Red Bull também tem jogadores lesionados. Verdade, Léo Ortiz machucado, né? Verdade. Verdade, cara, eu tinha esquecido desse pequeno detalhe. Começou a treinar um pouco antes dos outros, né? Foi. Até criou mal-estar, né, por causa disso. Isso. E vocês têm medo de pegar o Palmeiras aí nesse caminho até o final? Como não tem torcida, eu não tenho medo não. Agora, jogar naquela arena com a torcida, a gente não se dá bem, pura e simplesmente. Que coisa, né, cara? Não, se for lá agora e perder sem torcida, eu falar, não, vai acontecer alguma coisa. Tem alguma coisa acontecendo. Tem um sapo enterrado realmente. Não sei, gente. O que acontece? O que acontece? Porque parece que, assim, tem certos jogos, certos momentos do futebol que parece que são descritos num roteiro e acontece exatamente daquela maneira. Tipo, o São Paulo parece que a gente já sabe que vai jogar na arena do Palmeiras e vai perder. Mas é porque, vai passar vexame, que raiva. É porque, querendo ou não, esse tipo de coisa fica na cabeça. Fica na cabeça do jogador. Ele vai entrar ali pensando, putz, cara, mais uma vez, vamos ganhar dessa vez, pelo amor de Deus. Toma o primeiro gol? Não, vai começar tudo de novo. Não sei o quê. Cara, então assim, é complicado. Eu concordo que isso tem peso mesmo, porque se você, vamos supor, joga São Paulo e Mirassol, agora nas quartas de final. A São Paulo toma um gol do Mirassol, por exemplo. Tudo leva a crer que o São Paulo não vai simplesmente se entregar e falar, meu Deus, perdemos. Agora, se isso acontece contra o Palmeiras na arena, aí parece que todo esse estigma, todo esse histórico muito ruim que o São Paulo tem lá, acaba passando para os jogadores dentro de campo e aí você vê que dentro de campo os caras começam a se perder, a fazer cagada, errar passe de 2 metros, a ficar nervoso mesmo com a situação. Então tem essa questão emocional da coisa e que, como a gente disse antes, parte da torcida também é responsável por isso, porque essa pressão passa, óbvio, né? Não. Isso é muito doido, porque a gente ficou até, por exemplo, o negócio de, sei lá, de arena, que seja, essas coisas de local e determinado time. A gente ficou mais de 30 anos sem ganhar do Atlético Paranaense lá na arena deles, que não é nem um adversário, um rival nosso, né? Mais de 30 anos. Eles acham que são nossos rivais, mas não dá, né?
Não, desculpa, amigos. Eles estão traumatizados Não, e ficaram chateados por 2005. E Né? assim, gente, eu acho que... Eu sempre falei que essa questão... Quando a gente fala de clássicos, eu pessoalmente acho que o São Paulo sofre muito nos clássicos, principalmente fora de casa, por quê? Primeiro que eu acho que a grande prerrogativa é que a torcida única sempre já cria um benefício a mais para o time da casa. O fato de ter torcida única, tá? Isso para mim beneficia o time da casa de uma forma muito grande. Em segundo lugar, que infelizmente o São Paulo não tem o mesmo poder de torcida que esses dois rivais têm. Aliás, o Santos também tem quando jogam em casa. Por quê? Eu acho que a torcida do São Paulo deixou se levar, né? Se deixou levar, aliás, porque para esse jejum de títulos. Então, qualquer problema que acontece no jogo, às vezes seja um gol sofrido, seja uma demora para fazer um gol, já começa a virar um caldeirão ao contrário para o time do São Paulo. Sabe, a própria torcida do São Paulo cria um clima problemático para o time. Eu sempre bati nessa tecla de que eu acho que a nossa torcida é uma das piores que tem. Não só da Série A, das séries A, B, C, D, E, F, G até a Z. Porque é o seguinte, assim, é uma torcida que se acostumou a justificar os erros que comete com esse jejum. Mas é que faz muito tempo que não é campeão, então a torcida tá de cabeça quente. Cara, me desculpa. Tá, isso aí é o seguinte, ele tava falando o Losetti tava falando ontem na transmissão também, que quando o São Paulo tomou o primeiro gol, o Odinei Ribeiro até brincou, porque eles estavam brincando com aqueles alto-falantes lá, que tava fazendo o som da torcida, fazendo brincadeiras e tal, né? Sim. E aí o Losetti pegou e falou assim, mas se o cara do som aí for fiel mesmo, assim, aliás, fiel não, né? Mas vocês entenderam. Também peraí, os caras vão tomar conta da palavra? Me desculpem, hein? Fiel surgiu muito antes da torcida do Corinthians. Se o cara for assíduo, não é fiel. Fiel. Se o cara for fidedigno, com a torcida, tem que colocar uma torcida xingando, tem que colocar uma torcida reclamona. Pô, eu achei lindo o que o Zete falou. Porque é o que a nossa torcida é. É chata, reclamona, chorona, mimada, tá? É um Dudu da torcida, a torcida do São Paulo. É o Dudu. Me desculpem, eu sou São Paulino sim, mas graças a Deus não me enquadro nesse tipo de torcedor chato, nesse sentido. Sou chato em outras coisas, mas não sou chato assim. Então, eu acho assim que quando o São Paulo joga um clássico em casa, ele não joga em casa. Ele só joga em casa antes do clássico começar, porque a torcida tá lá animada e tal, e até ali os 10, 15 primeiros minutos se não sofrer gol. Dali pra frente, meu irmão, acabou. A própria torcida joga contra o time do São Paulo. Agora vai ver se isso acontece nos outros times. Tanto que o Pablo sem torcida vira, né? Não, assim, eu acho que... Eu vou ser sincero, eu nunca fui favorável a essas críticas ao Pablo, tá? É um jogador que também se machucou bastante. Então, não por ser um jogador com problemas físicos, mas porque teve azar. Aliás, contra o próprio Palmeiras, você teve ano passado, né? Que ele tinha acabado de voltar de lesão, foi dividir uma bola no alto, caiu com o pé errado e torceu o tornozelo lá e ficou mais tempo fora. Então, assim, o que eu ia chegar no ponto é o seguinte: a torcida precisa também parar com a desculpa de que o Morumbi não tem acústica para fazer aquele caldeirão. Não, o São Paulo sempre ganhou os títulos no Morumbi. Claro que hoje os rivais têm estádios que mudaram um pouco o panorama da coisa. Só que eu acho assim que a torcida do São Paulo precisa ser um pouco mais torcedora e menos espectadora. Eu acho que a torcida do São Paulo parece que só quer ir pro Morumbi para ver o time ganhar, não para ver o time jogar. Essa é a grande diferença. É muita coisa envolvida, né, cara? É muito difícil. Esse lance de ficar muito tempo sem título atrapalha em tudo a gente, né? Por isso que eu acho que o Paulista se tornou tão importante. Porque ia dar uma aliviada, não ia ser a solução dos problemas, não. Porque não é um título tão grande como um brasileiro, como uma Copa do Brasil, talvez seria inédito pra gente. Uma Libertadores, nem se fale. Mas seria pra dar uma aliviada, sabe? Seria uma boa, ainda mais se ganhasse de um rival, meu Deus, maravilhoso. Então... eu acho que é isso, gente. A gente vem aí conversar depois
de um jogo, já com a expectativa pro outro. E daí na semana que vem a gente vai gravar o TriCast já classificado pra semi ou não. Então, semana que vem promete, né? Porque vai ser ou de muita cornetagem aqui, ou de muitos elogios ao futebol do São Paulo do Fernando Diniz. Então, eu queria agradecer também aí já obrigado por vocês aí conversarem comigo nessa mais uma edição do TriCast. Eu queria que vocês dessem a opinião de vocês em relação se o São Paulo vai pra semi ou não. Só isso, pra essa semana que vem a gente vai estar feliz aqui ou não, e daí vocês já dão suas despedidas. Eu acho que o São Paulo estará na semi, e tô bem esperançosa aí com o São Paulo até na final do Campeonato Paulista. Creio que a gente pode muito bem sim ser campeão, apesar dos apesares de tudo que tá rolando. Então acredito que o São Paulo vai pra semi sim, semana que vem a gente vai estar aqui feliz da vida, na expectativa e no nervosismo de pegar um dos nossos grandes adversários aí na semifinal. Agora, Anderson, também quero a sua opinião e o seu tchau aí pra galera. Tá ótimo. Então, bom, agradecer, mandar um abraço para você, Vanessa, para o Igor, para todo mundo que nos ouviu aí durante esse tempo. Pedir um pouco de calma, tranquilidade, respirem um pouco, vamos tranquilo, não acabou nada na quinta-feira, o campeonato não acabou, pelo contrário, a gente tem o primeiro jogo decisivo na quarta-feira, então temos que estar todo mundo confiante e bem para esse jogo. Acho sim que o São Paulo se classifica, passa do Mirassol ou da Inter de Limeira, se vier, e vai estar na semifinal sim. Semana que vem a gente vai estar fazendo o TriCast sobre a classificação do São Paulo e a passagem para a semifinal, e eu já torço mesmo para que a gente pegue rival na semifinal, rival na final, se formos para ela, porque eu acho que o título tem que vir assim, passando por cima mesmo dos rivais, para que a gente comece a perder todo esse processo que o Igor estava falando aí, que é emocional mesmo, entendeu? E a gente não pode aceitar pensamento de time pequeno, a gente não tem que ter medo de ninguém, não. O São Paulo é gigante e tem que mostrar isso em campo também. Muito bem. Igor, deixe também o seu recado aí pra galera, por favor. Bom, galera, é o seguinte, eu sou o bocudo, eu sei, tem hora que eu reclamo da torcida mesmo, mas eu acho que é o que o Anderson falou. Vamos ter calma, vamos respirar, não é o fim do mundo perder pro Red Bull Bragantino por 3-2, um jogão, foi um jogão. Tem que ganhar do Guarani sim, porque não é isso não é ganhar do Guarani o Corinthians está classificado, os caras também tem que ganhar do Oeste lá, né? Então vamos ter calma. Sobre o semifinalista aí, eu acredito que a gente vai, lógico, para a semifinal, e eu não duvido que nós não tenhamos um clássico nas semifinais. Primeiro porque eu acho que o Corinthians não se classifica domingo, então nós vamos ter aí Guarani e quem que é o Red Bull, né? O Red Bull, né? Uhum. Então é capaz que a gente jogue até contra o Red Bull de novo, na minha opinião. Uhum. E assim, acho que vamos perder esse medo aí de enfrentar rival, porque o São Paulo é maior do que os 3 somados. Então, tem que parar com essa coisa aí de vamos eliminar o Corinthians. Aliás, vamos torcer para o Corinthians ser eliminado. Eu acho que nós temos que eliminar o Corinthians jogando contra eles, não entregando o jogo para que eles caiam. Certo? Então é isso, pessoal. Valeu por todos que estão escutando a gente até ao final aqui. E que semana que vem o nosso TriCast seja aí com boas informações, boas vibrações e boas notícias. Muito que bem. Gente, então é isso. Amanhã São Paulo... Amanhã não. Amanhã o TriCast saindo no sábado. Domingo, São Paulo e Guarani na Vila Belmiro, às 4 horas da tarde. Transmissão da Globo, do Premiere. E é isso aí, gente. Vamos, São Paulo, que a gente possa vencer com o gol do Trellis. Fiquem em paz e saudações tricolores.